A tensão explode nas escadas de mármore do Hospital Porto Seguro, São Paulo. Marcela Andrade, uma das empresárias imobiliárias mais poderosas do Brasil, está cara a cara com Jéssica Silva, a garota de 17 anos da favela de Paraisópolis, que fez o que Marcela, com toda sua riqueza e conexões, não conseguiu salvar a vida de seu filho. Quem você pensa que é? Marcela sibilou, sua voz tremendo entre raiva e desespero. Você acha que um ato heróico te dá o direito de fazer parte da nossa vida? Jéssica permaneceu firme, ainda vestindo as roupas emprestadas do hospital, o cabelo molhado preso com um elástico simples. Eu não quero fazer parte da sua vida, senhora. Eu só queria que seu filho vivesse. Marcela deu um passo à frente, seus saltos Louboutin ecoando no chão polido. Então por que você ainda está aqui? Por que não voltou para sua favela? Porque seu filho me pediu para ficar. Porque enquanto a senhora gritava com os médicos e mandava mensagens para os seus advogados, alguém precisava segurar a mão dele e dizer que ia ficar tudo bem. As palavras atingiram Marcela como um tapa. Atrás das portas duplas do quarto particular, Gabriel, seu filho de 8 anos, observava tudo com os olhos arregalados. Pela primeira vez na vida, o menino via alguém falando com sua mãe de um jeito que ela nunca permitiu que ninguém falasse. Essa é a história de como uma discussão que parecia ser puro fogo e raiva se tornou o início de uma transformação que ninguém esperava. Se você acredita que existem verdades que precisam ser ditas, não importa o quanto dói ouvi-las, se inscreva no canal agora mesmo para não perder histórias tão intensas e emocionantes quanto essa. Mas o que poderia levar uma empresária orgulhosa a gritar com uma adolescente da favela? E por que uma criança criada em luxo encontraria paz nos braços de uma desconhecida? Para responder isso, precisamos voltar no tempo, para o pesado silêncio dentro do apartamento triplex, em Moema, São Paulo. Segunda-feira de manhã, duas vidas completamente diferentes começam um novo dia, sem saber que em apenas algumas horas o destino as forçaria a se cruzarem de uma forma que ninguém poderia imaginar. Moema, 5 da manhã. Marcela Andrade acordou antes do despertador tocar, não porque queria, mas porque seu sono sempre foi assombrado pelo mesmo pesadelo, seu filho gritando por socorro e ela incapaz de alcançá-lo. Deitada na cama, king size, Marcela olhou pela janela do 23º andar. Lá fora São Paulo acordava, os prédios espelhados refletindo os primeiros raios de sol como guardiões silenciosos dos segredos da cidade. Droga, Marcela murmurou, os olhos grudados no celular. 62 e-mails desde as 11 da noite anterior. O mercado imobiliário nunca dormia, e Marcela também não. Mas antes dos e-mails, ela realizou o hábito que mantinha há 3 anos. Ouvir. Descalça no carpete persa, ela parou em frente à porta do quarto de Gabriel, pressionando o ouvido contra a madeira de lei. Marcela prendeu a respiração, esperando apenas uma vez ouvir seu filho conversando sozinho, cantarolando uma música, ou até mesmo suspirando de felicidade. Nada. Sempre nada. Marcela gentilmente abriu a porta. Gabriel estava acordado, sentado na cama, abraçado ao seu iPad, os olhos vazios fixos na tela. Luzes da cidade entravam pelas cortinas, lançando sombras pálidas naquele rosto que deveria ser infantil, mas parecia cansado demais para 8 anos. Bom dia, meu amor, Marcela sussurrou, aproximando-se. Gabriel olhou para ela, acenou brevemente com a cabeça e voltou para a tela. Nenhum sorriso, nenhuma palavra. Apenas aquele vazio que partia o coração de Marcela todos os dias. Você dormiu bem? Gabriel encolheu os ombros. O terapeuta disse que isso era progresso, um gesto é melhor que nada, mas para Marcela parecia uma derrota. Hoje vai ser um dia bom, Gabriel. Mamãe acredita nisso, mas no fundo ela sabia que estava mentindo para si mesma. A apenas 15 quilômetros de distância, em um barraco de 2 cômodos em Paraisópolis, Jéssica Silva acordava sua irmã mais nova de um jeito bem diferente. Acorda, princesa. Jéssica balançou suavemente o ombro de Aline. Tá cheirando o café da vovó.
Aline, 6 anos de idade, abriu os olhos e sorriu. Jess, você vai me levar na escola hoje? Se Deus quiser, sim, mas antes você tem que escovar os dentes, pentear esse cabelo e comer direitinho. Elas se sentaram juntas na pequena mesa da cozinha, a luz da manhã entrando pela janela sem cortina. Nada sofisticado, apenas uma mesa de madeira velha, 2 cadeiras remendadas, o cheiro de café misturado com pão torrado. Mas ali havia algo que a mansão de milhões de Marcela nunca teve risadas. Jess, Aline disse cuidadosamente enquanto passava manteiga no pão. Ontem a Bruna na escola perguntou por que você não tem um celular como as outras meninas. Jéssica congelou, a xícara de café na mão. E o que você respondeu? Eu disse que minha irmã é a garota mais inteligente que eu conheço e que pessoas inteligentes não precisam de celular para ser feliz. Jéssica virou o rosto, escondendo as lágrimas que ameaçavam cair. Você realmente acha isso, Aline? Aline acenou com a cabeça, a voz surpreendentemente séria para uma criança de 6 anos. Eu acho que a Bruna pode ter um celular, mas o pai dela nunca brinca com ela. Você sempre brinca comigo. Jéssica riu, abraçando a irmã. E essa era a diferença entre as duas famílias. Uma tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas sem alegria. A outra tinha pouco, mas transbordava amor. Você pode estar pensando que esses 2 mundos nunca se encontrariam. Uma empresária poderosa, com agenda lotada até o minuto, e uma adolescente quieta lutando para sobreviver, distantes demais, opostos demais. Mas em uma cidade como São Paulo, onde as ruas de paralelepípedos levam tanto a condomínios de luxo quanto a comunidades carentes, às vezes basta um momento e tudo muda. Moema, 2 horas depois. Marcela sentou-se no banco de couro de sua Mercedes-Benz, o celular pressionado contra o ouvido, enquanto o carro parava em frente ao Clube Paineiras do Morumbi. Através do vidro à prova de balas, ela observou Gabriel caminhar quieto em direção à entrada do clube, não conversando com ninguém. Marcela, você ainda está aí? A voz do diretor financeiro ecoou no fone. Sim, sim, aprove o projeto de Alphaville e agende outra reunião com a equipe de arquitetura. Precisamos fechar esse negócio antes do final do mês. Desligando, Marcela recostou no banco de couro. Hoje ela tinha 7 reuniões, 2 entrevistas, um almoço com investidores e à noite voltaria para casa para um filho que ainda não dizia uma palavra. Enquanto isso, em Paraisópolis, Jéssica dirigia sua bicicleta enferrujada em direção ao centro da cidade. No guidão, pendurada em uma sacola de pano, levava marmitas que sua avó preparou para vender na feira. Jéssica Silva, sempre de manhã cedo, o sorriso de quem carregava esperança. Bom dia, Dona Maria. Jéssica acenou para uma senhora varrendo a calçada. Bom dia, filha. Vai vender as marmitas da sua avó? Vou sim, Dona Maria, e à tarde ainda tenho aula. Essa menina não para. A senhora balançou a cabeça com admiração. Deus abençoe você, Jéssica, e abençoou de um jeito que ninguém esperava. Jéssica parou perto do Clube Paineiras, onde todo sábado montava sua barraca improvisada para vender as marmitas. Ela mal sabia que do outro lado do muro alto uma tragédia estava prestes a acontecer. Dentro do clube, Gabriel Andrade estava sozinho na beira da piscina olímpica. O instrutor de natação havia se distraído por um momento, conversando com outro pai. Gabriel, que nunca falava, nunca pedia ajuda, simplesmente entrou na água. Mas dessa vez, ele foi fundo demais. A água cobriu sua cabeça. Gabriel tentou nadar, mas o pânico o paralisou. Ele afundou. Do lado de fora do muro, Jéssica ouviu um grito abafado. Seu instinto a fez largar tudo e correr. Ela pulou o muro baixo de serviço, seus chinelos batendo contra o concreto molhado. E então ela viu um menino se debatendo na piscina, afundando. Socorro! Alguém gritou, mas ninguém estava perto o suficiente. Jéssica não pensou. Ela mergulhou. A água fria a envolveu enquanto ela nadava em direção a Gabriel. Seus braços o alcançaram, puxando-o para a superfície. O menino tossiu, cuspindo água, seus olhos arregalados de terror. Calma, eu tô aqui.
Jéssica sussurrou, segurando-o contra seu peito enquanto nadava em direção à borda. Você tá seguro agora. Gabriel agarrou-se a ela, como se fosse a única coisa real no mundo. Quando chegaram à borda, várias pessoas correram para ajudar, gritando, pegando toalhas, chamando ambulância. Mas Gabriel não largava Jéssica. Seus pequenos dedos agarravam a blusa encharcada dela. E pela primeira vez em 3 anos, Gabriel Andrade falou: não vai embora. A voz era fraca, trêmula, mas clara. Jéssica olhou para aquele rostinho pálido, os lábios roxos de frio, e seu coração se partiu. Eu não vou, ela prometeu segurando a mão dele. Eu tô aqui. E naquele momento algo milagroso aconteceu. O menino que não falava há 3 anos encontrou a primeira pessoa que o fez querer se comunicar. Para você, isso pode parecer apenas um momento de pânico, uma garota corajosa, um resgate bem-sucedido. Mas para Gabriel, foi o primeiro tijolo de uma ponte da solidão para a conexão. E para Jéssica, foi o começo de algo que mudaria sua vida de formas que ela jamais poderia imaginar. No segundo andar do clube, Marcela Andrade estava em uma sala de reunião com outros sócios quando seu celular tocou. Senhora Andrade, houve um acidente? A voz trêmula do segurança ecoou. Seu filho... Ele quase se afogou. O mundo de Marcela desabou. Ela largou tudo e correu. Quando chegou à piscina, viu Gabriel enrolado em toalhas, tremendo, mas vivo. E ao lado dele, uma garota molhada, descalça, com roupas simples encharcadas, segurando a mão do seu filho. Quem é você? Marcela perguntou, a voz oscilando entre alívio e confusão. Jéssica, senhora. Eu ouvi o grito e... Você salvou meu filho? Sim, senhora. Marcela olhou para Gabriel, depois para Jéssica. Algo dentro dela queria dizer obrigada, puxar aquela garota em um abraço, chorar de gratidão. Mas Marcela Andrade não era assim. Ela era controlada, cautelosa, sempre no comando. Obrigada, Marcela disse friamente, quase como se estivesse dispensando uma funcionária. Você pode ir agora. Jéssica piscou, surpresa com a frieza, mas acenou e começou a se afastar. Foi então que Gabriel apertou a mão dela. Fica. A voz do menino era firme. Marcela congelou. Gabriel não falava há 3 anos. E agora ele estava falando. Não com ela, mas com uma desconhecida. Gabriel, querido, Marcela se ajoelhou. Vamos para casa. Não. Fica, Gabriel repetiu, olhando para Jéssica. Por favor. Jéssica olhou para Marcela, pedindo permissão silenciosamente. Marcela, pela primeira vez em anos, não soube o que dizer. Tudo bem. Jéssica murmurou suavemente. Eu fico até você se sentir melhor. E quando o portão do clube se fechou atrás deles, Marcela sabia que algo havia mudado, algo além de seu controle. E talvez fosse exatamente isso que seu filho precisava. Mas essa foi apenas a primeira semente. Porque nos dias seguintes, conforme Jéssica continuava aparecendo e Gabriel continuava mudando, Marcela enfrentaria a pergunta mais difícil de sua vida. Teria ela a coragem de admitir que estava errada? E aquela discussão ardente que você viu no começo foi o resultado de 3 semanas de tensão, mal-entendido e finalmente uma verdade devastadora que ambas tiveram que encarar. O que começou como um encontro casual rapidamente se tornou uma rotina diária e Marcela não podia mais ignorar. Toda manhã, às 9 horas, Jéssica Silva aparecia no portão do condomínio de Marcela. Ela não pedia nada, não exigia nada, apenas ficava ali, esperando Gabriel. E Gabriel, pela primeira vez em 3 anos, sorria. Isso não está certo, Marcela disse a si mesma na segunda-feira. Eu não sei nada sobre ela. Na terça-feira, Marcela decidiu investigar. Ela ligou para seu advogado pessoal. Ricardo, preciso de um background check completo. Jéssica Silva, 17 anos, mora em Paraisópolis. Algum problema, Marcela? Apenas me traga as informações. 2 dias depois, o relatório chegou. Jéssica Silva, órfã de pai, mãe falecida há 4 anos, criada pela avó, estudante do 3º ano do ensino médio com notas exemplares. Trabalha vendendo marmitas para ajudar em casa. Nenhum histórico criminal, nenhuma dívida, nenhum escândalo.
Marcela segurou o relatório, sentindo uma pontada de culpa. Ela havia esperado encontrar algo, qualquer coisa que justificasse afastar Jéssica, mas não havia nada. Gabriel começou a mudar. Na segunda-feira, ele terminou o café da manhã sozinho, algo que não acontecia há meses. Na terça-feira, ele colocou um desenho na geladeira, um desenho de uma garota com cabelo comprido e um menino segurando sua mão. Na quarta-feira, a governanta Maria relatou a Marcela: "Senhora, o menino Gabriel sorriu hoje. Não um sorriso forçado, um sorriso verdadeiro." Marcela sentiu o peito apertar. Seu filho estava sorrindo para uma estranha. Com ela, sua própria mãe, ele permanecia distante. Talvez eu devesse conversar com ela, Marcela pensou. Perguntar o que ela está fazendo. Mas toda vez que ela ia até a porta, algo a impedia. Orgulho, medo, ou talvez a verdade que ela não queria admitir que Jéssica estava conseguindo o que ela, com todos os terapeutas caros e médicos renomados, nunca conseguiu. Jéssica também começou a notar as pequenas mudanças em Gabriel. Ele não falava muito ainda, mas apontava coisas, expressava emoções e, mais importante, ele se permitia sentir. "Você sente falta da sua mãe?" Gabriel perguntou uma tarde enquanto estavam sentados no jardim do condomínio. Jéssica estava ensinando-o a fazer pulseiras de miçangas. Jéssica olhou para o céu. "Todo dia. Mas sabe o que me ajuda? Lembrar que o amor não desaparece quando as pessoas vão. Ele só muda de forma." "Como?" Gabriel inclinou a cabeça. "Tipo, quando minha mãe morreu, eu achei que nunca mais ia sentir aquele amor. Mas aí, toda vez que minha avó faz o café que minha mãe fazia, eu sinto ela ali. Toda vez que eu cuido da minha irmãzinha, estou usando o amor que minha mãe me ensinou." Gabriel processou isso, então apontou para o próprio peito. "E meu pai? Ele morreu quando eu era pequeno." Jéssica assentiu devagar. "Seu pai ainda está aqui, dentro de você. Toda vez que você é corajoso, toda vez que você ama alguém, você está mantendo ele vivo." Naquele momento, algo dentro de Gabriel se abriu. E pela primeira vez, desde a morte de seu pai, o menino permitiu-se sentir. Você acha que esses eram apenas papos casuais, através de portões e jardins, mas para Gabriel eram os primeiros tijolos de uma ponte de volta à vida. E para Marcela, cada sorriso, cada gesto do filho rachava mais um pouco seu escudo de controle. Marcela começou a reorganizar sua agenda para observar discretamente. Ela via que Jéssica não só conversava, mas escutava. Gabriel apontava para um pássaro. Jéssica falava sobre pássaros. Ele apontava para as nuvens, ela descrevia suas formas, ele apontava para o próprio peito, ela falava sobre sentimentos. Ela está ensinando que comunicação não precisa de palavras. Marcela percebeu de repente, e que ele merece ser ouvido. Mas quanto mais observava, mais a culpa a consumia. "Por que meu filho se sente à vontade com uma estranha e não comigo?" Uma sexta-feira de manhã, Marcela decidiu descer até o portão. "Senhorita Silva", Marcela chamou, a voz firme. "Posso falar com você?" Jéssica se levantou, nervosa. "Claro, senhora. Eu queria agradecer pelo que você tem feito por Gabriel. Eu só estou sendo amiga dele, senhora." Jéssica olhou para os próprios pés. "Ele é um menino especial." Marcela olhou para Gabriel, agora brincando com um carrinho no jardim. Pela primeira vez em anos, brincando. "Posso perguntar o que vocês conversam?" "De tudo. De nuvens, de sonhos, de medos." Ele não fala muito ainda, mas está falando mais a cada dia. "E o que você acha que faz diferença?" Jéssica pensou cuidadosamente. "Eu acho que talvez ele só precisava de alguém que não tivesse medo do silêncio dele. Alguém que deixasse ele ser do jeito que ele é." A frase atingiu Marcela como um soco. Ela havia passado 3 anos tentando consertar Gabriel, forçá-lo a falar, a agir, a ser como era antes. Jéssica simplesmente o aceitou. Naquele momento, Marcela percebeu que o problema nunca foi Gabriel, foi ela. Mas essa não foi uma revelação fácil de aceitar. Na verdade, ela plantou a semente de algo perigoso, orgulho ferido. Porque quando a história de Jéssica salvando Gabriel vazou para a imprensa, tudo explodiu. O Globo publicou a manchete: "Garota da favela salva filho de bilionária, imprensa questiona a segurança do clube." A foto se espalhou pela internet.
O conselho de diretores convocou uma reunião de emergência. Marcela, isso está prejudicando a imagem da empresa, o presidente disse. Investidores estão fazendo perguntas. Perguntas sobre o quê? Sobre minha filha conversando com uma pessoa gentil, sobre seu julgamento, sobre suas prioridades, sobre se você consegue separar vida pessoal de responsabilidade empresarial. Marcela sentiu o mundo que ela construiu começar a tremer. Tudo porque seu filho finalmente encontrou alegria. Marcela tomou uma decisão. Essa conexão tinha que acabar. Quando Jéssica chegou na segunda-feira, como de costume, Marcela já estava esperando no portão. Senhorita Silva, precisamos conversar. Sim, senhora. Isso tem que parar. As conversas com Gabriel, elas precisam acabar agora. Jéssica piscou, confusa. Eu fiz algo errado? Porque isso não é apropriado. Você não entende a história dele, as necessidades dele. Que necessidades, senhora? Jéssica perguntou gentilmente. A necessidade de ser ouvido, de ser compreendido, de sentir que seus pensamentos têm valor? Você não entende? Não, senhora. É a senhora que não entende. Por 3 semanas eu vi seu filho voltar à vida. E agora a senhora quer tirar isso dele? Só porque algum cara com câmera disse que não fica bonito? Quem você pensa que é? A voz de Marcela tremeu de raiva. Você acha que um ato heróico te dá o direito de me dizer como criar meu filho? Eu não tô dizendo como criar, tô dizendo para parar de tentar consertar. Ele não tá quebrado. Jéssica deu um passo à frente, a voz calma, mas firme. Ele tá machucado, sim, mas machucado não é a mesma coisa que quebrado. E machucado se cura quando a gente deixa, não quando a gente força. Marcela sentiu o sangue subir ao rosto. Ele não fala há 3 anos, não fala uma palavra comigo. E aí você aparece e em 3 semanas ele fala, ele sorri, ele vive. Como você acha que isso me faz sentir? Exatamente. Jéssica segurou o olhar. A senhora tá com raiva porque ele se abriu comigo e não com a senhora. Mas já parou para pensar por quê? Por que o quê? Marcela deu um passo à frente. Porque durante 3 anos a senhora tentou fazer ele voltar a ser quem ele era antes. E eu só deixei ele ser quem ele é agora. A pergunta atingiu Marcela como um golpe. Por 3 anos ela havia tentado mudar seu filho, em vez de recebê-lo. E foi então que algo que ninguém esperava aconteceu. Um pequeno som veio de trás do portão de ferro, cortando ambas. Tap, tap, tap. Gabriel estava batendo levemente no portão, algo que ele nunca havia feito. Quando Jéssica e Marcela se viraram, o menino apontou para Jéssica, depois para Marcela, e então colocou a mão sobre o próprio peito. Ele tá dizendo alguma coisa, Jéssica sussurrou. Gabriel repetiu o gesto, dessa vez mais claramente. Apontou para Jéssica, apontou para Marcela, e então pressionou ambas as mãos contra seu coração. A voz de Marcela falhou. Ele tá dizendo que ama nós duas. Aquele momento foi como uma lâmina cortando a cortina pesada entre as duas mulheres. Por 3 semanas, Marcela nunca havia admitido que estava errada. Jéssica nunca havia recuado. E Gabriel havia permanecido em silêncio entre o conflito delas. Mas foi essa criança, aquela com menos voz, quem quebrou o ciclo com 3 gestos simples. E às vezes é tudo o que é necessário para 2 adultos perceberem que estavam tão ocupados discutindo que esqueceram de ouvir. Gabriel deu um passo à frente, os olhos brilhando. Ele fez um movimento de boca tentando algo difícil. Amo. O mundo congelou. Marcela pressionou a mão contra o peito, o coração quase parando. O quê? O que você disse? Amo, Gabriel repetiu, mais alto, lágrimas caindo. Amo, mamãe. Amo, Jess. Marcela caiu de joelhos, as lágrimas explodindo. Sim, meu amor. Mamãe também te ama. Mamãe te ama tanto. Por quê? A segunda palavra saiu trêmula, mais forte. Marcela olhou para Jéssica, depois de volta para seu filho. Esse era o momento que ela esperou 3 anos. E o momento que ela mais temeu. Porque para responder, ela tinha que ser honesta consigo mesma. Porque a voz de Marcela tremeu. Porque mamãe não sabia como ser uma boa mãe sem seu pai. Gabriel estendeu sua pequena mão através das barras, tocando o rosto de Marcela. Mamãe boa, mamãe. Marcela segurou a mão do filho, beijando a palma pequena. Não, meu amor, mamãe estava errada. Eu tentei consertar você porque não sabia como consertar a mim mesma. Jéssica assistiu, o coração partido.
Ela sabia que esse era um momento que pertencia apenas à mãe e filho. Mas então Gabriel se virou para ela e disse sua terceira palavra. Amiga. Jéssica sorriu, as lágrimas caindo. Isso mesmo, Gabriel. Eu sou sua amiga. Mamãe amiga também. Jéssica hesitou. Então olhou gentilmente. Isso é com sua mãe decidir. Marcela se levantou enxugando as lágrimas. Ela olhou para a garota que antes vira como ameaça, agora percebendo que ela era aquela que trouxe seu filho de volta à vida. Senhorita Silva, Jéssica, eu te devo um pedido de desculpas. Não precisa. Sim, preciso. Marcela respirou fundo. Eu estava com medo de você tirar meu filho de mim. Mas a verdade é que eu o perdi muito antes de você aparecer. Sufocando, ela admitiu. Eu queria que ele falasse só para provar que eu era uma boa mãe. Mas você fez ele se sentir ouvido sem uma única palavra. Jéssica acenou. Talvez eu só reconheci porque eu já estive lá. Quando minha mãe morreu, eu fiquei em silêncio por meses. Minha avó tentou de tudo, médicos, terapia, nada funcionou. Até que ela parou de tentar me consertar e só sentou comigo na minha dor. Ela não tentou me consertar, só ouviu. Marcela olhou Jéssica nos olhos. A tensão de minutos atrás havia desaparecido, substituída por um raro entendimento. Gabriel não estava resistindo. Ele estava se protegendo. Se protegendo de quê, meu amor? Marcela se ajoelhou, olhando Gabriel. De machucar mamãe com sentimentos grandes, Gabriel disse devagar. Essa foi a resposta que Marcela buscou por 3 anos. Seu filho havia ficado em silêncio, não porque não conseguia falar, mas porque tinha medo de que seus sentimentos avassaladores machucassem sua mãe. Marcela puxou-o para perto através das barras. Eu quero ouvir tudo, meu amor. A tristeza, a alegria, a raiva, tudo. Eu quero ouvir tudo. De verdade? De verdade. Chega de esconder. Vamos enfrentar juntos. Gabriel se virou para Jéssica. Jéssica, ajuda? Marcela e Jéssica se entreolharam. A tensão de antes desaparecera, substituída por entendimento raro. Se sua mãe concordar, Jéssica sorriu suavemente. Eu adoraria ajudar. Marcela respirou fundo e estendeu a mão. Jéssica, você gostaria de entrar para um café? Eu acho que Gabriel tem muito mais a dizer. Jéssica olhou para aquela mão pálida com manicure perfeita, então para o sorriso radiante de Gabriel atrás do portão. Eu adoraria. E quando o portão de ferro se abriu pela primeira vez em 3 anos, não foi só Jéssica quem entrou. Foi esperança, cura e a chance de uma família renascer. Gabriel sentou-se entre sua mãe e Jéssica no sofá de couro. Ele ainda segurava seu ursinho de pelúcia, mas agora ele falava. Não muito, mas constantemente. Nome do urso é Paulo. Gabriel sussurrou. Como papai. Marcela engasgou. Sim, meu amor. Exatamente como papai. Papai no céu. Sim, no céu. Papai vê Gabriel falar. Com certeza. E ele vai estar tão orgulhoso de você. Gabriel se virou para Jéssica. Aline brinca? Jéssica riu. Você quer conhecer minha irmãzinha? Gabriel acenou animado. Naquele momento, Marcela percebeu que seu filho nunca precisou ser consertado. Ele só precisava ser amado, compreendido e, acima de tudo, aceito. Mas a história não termina aqui, porque um avanço é apenas o primeiro passo. A verdadeira jornada de cura para Gabriel, para Marcela e até para Jéssica estava apenas começando. Marcela fez algo que não fazia há 3 anos, cancelou todas as suas reuniões da tarde para ficar em casa com Gabriel. Mamãe sem trabalho? Gabriel perguntou, surpreso ao ver sua mãe sentada ao lado dele enquanto ele desenhava. Mamãe trabalha depois. Agora é hora do Gabriel. Mas hora do Gabriel acabou sendo mais difícil do que Marcela esperava. Depois de 3 anos sem comunicação real, mãe e filho tiveram que reaprender como simplesmente estar juntos. O que você quer fazer, amor? Marcela perguntou. Gabriel pensou por um momento. Sentar quieto. Sentar quieto? Como com Jess. Só sentar. E essa foi a primeira lição de Marcela. Às vezes o amor não precisa de atividades ou palavras, só precisa de presença. No sábado à tarde, Jéssica trouxe Aline para conhecer Gabriel. A menina de 6 anos olhou nervosa para a mansão enorme.
Jess, sussurrou ela, esse lugar é tipo um castelo. Lembra o que eu te disse? Jéssica segurou sua mão. O que importa não é o que as pessoas têm, mas quem elas são. Gabriel estava esperando na porta, ainda segurando seu ursinho Paulo. Quando viu Aline, ele deu um passo à frente e parou, tímido. Oi, Aline, disse suavemente. Eu sou Aline. A Jess me contou muito sobre você. Gabriel ergueu o ursinho. Paulo, como papai. Aline acenou. É um nome bonito. Meu papai também está no céu. Papai da Aline no céu? Gabriel inclinou a cabeça. Sim, às vezes eu converso com ele nos meus sonhos. Gabriel assentiu. Sério, eu também. E algo mágico aconteceu. Duas crianças, uma que perdeu o pai, outra que perdeu a mãe, encontraram compreensão uma na outra, sem muitas palavras. Nem tudo foi tranquilo. Gabriel falava mais, mas também começou a expressar sentimentos que havia escondido por 3 anos. Uma noite ele ficou bravo porque Marcela teve que trabalhar até tarde. Mamãe mentiu. Gabriel chorou. Mamãe disse não mais trabalho. Amor, às vezes, mamãe precisa trabalhar, mas mamãe vai voltar logo. Não, papai disse, volta logo. Papai nunca voltou. Naquele momento, Marcela entendeu. Gabriel não tinha apenas medo de falar, ele tinha medo de confiar. Marcela se ajoelhou, abraçando seu filho. Você tem razão. Papai prometeu voltar, mas não pôde. Mamãe é diferente. Mamãe sempre vai voltar. Promete? Eu prometo. E se você ficar preocupado, pode ligar para Jéssica. Ela fica com você até mamãe chegar. Marcela começou a convidar Jéssica e Aline para jantares semanais. Aquelas refeições rapidamente se tornaram os momentos mais preciosos para ambas as famílias. Mas não foi sempre fácil. Às vezes, Aline ficava com ciúmes de compartilhar Jéssica. Às vezes, Gabriel ficava chateado porque Aline falava livremente com Jéssica. Às vezes, Marcela e Jéssica entravam em conflito sobre estilos de criação. Isso é mais difícil do que eu pensei, Marcela admitiu uma noite depois que as crianças dormiram. As coisas boas geralmente são, Jéssica sorriu, mas olha para eles. Vê o quanto eles cresceram? E Marcela aprendeu isso. Família não é perfeição. Família é escolher ficar juntos mesmo nas partes difíceis. Marcela acordava às 6h30, não por causa do trabalho, mas por causa das risadas vindas da cozinha. Ela desceu e encontrou Jéssica ensinando Gabriel e Aline a fazer panquecas. Mamãe, Gabriel correu para abraçá-la. Jess ensina a fazer comida. Marcela olhou para Jéssica, que sorriu. Espero que não se importe. Aline queria compartilhar a receita da família Silva. Eu não me importo nem um pouco. Naquele momento, Marcela percebeu que a vida podia ser diferente. Não a vida impecável que ela tentou construir, mas o caos lindo de uma família de verdade. Gabriel, Marcela chamou enquanto observava seu filho brincando com Aline no jardim. Vem aqui, amor! Gabriel correu, não mais tímido ou com medo. Sim, mamãe. Mamãe só quer dizer que está orgulhosa de você. Não porque você fala mais, mas porque você está sendo você mesmo. Gabriel pensou por um momento. Mamãe diferente também. Como eu sou diferente? Mamãe escuta agora. Antes mamãe fala, fala, fala. Agora mamãe escuta. A verdade era inegável. Marcela havia aprendido a maior lição de sua vida. Às vezes, o melhor tipo de amor é o silêncio de escutar. Uma tarde de outono, Marcela estava na janela observando Jéssica ensinar Gabriel e Aline a juntar folhas caídas. Os 3 riam juntos no ar fresco. Maria, a governanta, se aproximou. Senhora, a senhora parece feliz. Eu estou. Marcela sorriu. Pela primeira vez em anos eu estou realmente feliz. O senhor André, ele é um bom homem. Jéssica, Maria. Jéssica é uma boa mulher. A senhora acha que talvez um dia? Marcela olhou para Maria, depois de volta para o jardim. Eu não sei o que o futuro guarda, Maria, mas eu sei disso. O que quer que seja, estamos construindo algo lindo. No jardim, Gabriel correu para dentro com os braços cheios de folhas douradas. Mamãe, olha! Aline ensina a fazer coroa de folhas. Marcela se ajoelhou enquanto Gabriel colocava a coroa em sua cabeça. Tá linda, amor. Como família, Gabriel disse sério. Peças diferentes, mas linda junto. Marcela abraçou seu filho, olhando por cima do ombro dele para ver Jéssica e Aline caminhando. Sim, meu amor, linda junto. Eles não sabiam o que o futuro traria.
Não sabiam se Marcela e Jéssica um dia se tornariam algo mais que amigas. Não sabiam quão grandes seriam os próximos desafios. Mas eles sabiam uma coisa. Eles haviam aprendido como amar sem controle, escutar sem consertar, estar juntos sem perfeição. E talvez essa seja a coisa mais importante que uma família pode ter. A vida raramente fecha com um final absoluto, mas às vezes novos começos são mais bonitos que velhas conclusões. E às vezes, família não é onde você nasceu, é onde você escolhe pertencer. Marcela, Gabriel, Jéssica e Aline estavam escrevendo sua própria história, encontrando uns aos outros nos momentos mais inesperados e aprendendo como se tornar uma família do seu próprio jeito. Porque as melhores coisas, muitas vezes, vêm dos lugares que menos esperamos. E às vezes, o amor não precisa de palavras, só precisa de presença, escuta e aceitação. Se você encontrou significado nessa história, lembre-se de que, ao realmente escutar, podemos mudar a vida de alguém. E às vezes, os maiores milagres começam com os menores gestos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder as próximas histórias. Me conta nos comentários qual pequeno momento uma vez fez você se sentir verdadeiramente ouvido. Compartilhe aqui embaixo, porque em algum lugar por aí, sua história pode ser o milagre que alguém precisa.